Só um minuto. Pronto, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a história das constituições no Brasil. O ideal dessa aula é que você consiga compreender o embasamento histórico, ou seja, o momento histórico em que se desenvolveu esse processo político brasileiro, mas, acima de tudo, mais interessante ainda, é que a gente possa fazer uma discussão sobre os dias atuais e sobre a história da nossa Constituição. Pessoal, nós tivemos ao todo 7 constituições no Brasil. Nós começamos com a Constituição de 1834, ainda durante o primeiro reinado. Essa Constituição é a mais longa do Brasil, ela dura 65 anos, praticamente. Depois nós temos a Constituição Republicana, que ocorre em 1891, no governo de Deodoro da Fonseca. É a nossa primeira Constituição como república. Depois tivemos a Constituição de 34, uma Constituição chamada de Constituição Trabalhista, feita pelo Getúlio Vargas. Posteriormente, uma Constituição em 37, a mais curta essa de 34, pois em 37 nós já temos uma nova Constituição, essa já fascista, de acordo com a ditadura que nós vivíamos do Estado Novo. Em 46, uma Constituição redemocrática, certo? Essa Constituição seria a quinta da história do Brasil. Em 67, curiosamente, 30 anos depois de uma Constituição fascista, viria uma Constituição ditatorial militar. E, por fim, nossa última Constituição, a de 1988, que está vigente até os dias atuais, é a terceira mais longa da história, perdendo apenas para de Deodoro da Fonseca, que durou 33 anos. Essa nós estamos completando 32 anos, certo? Então, ano que vem, nós já enquadramos a última Constituição e esperamos que essa seja a mais longa. Vocês, durante a aula, vão entender por que a mais longa. E também a gente vai começar a entender um pouco desse processo que hoje está bem discutido sobre os poderes no Brasil, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Talvez eles nunca estiveram agindo de maneira tão democrática, mas como nós não somos habituados a ter no Brasil uma questão democrática, então às vezes a gente se assombra, não é? Quando a gente vê muita lava-jato, quando a gente vê muita discussão entre os legislativos, seja o Senado, seja a Câmara, né? Quando a gente vê muita discórdia, quando a gente vê o executivo muitas vezes preso a restrições do legislativo e muitas vezes preso a restrições do judiciário. Então, essa batida de frente que nós estamos acompanhando nos dias atuais, pessoal, relaxa que isso é democracia, porque a democracia, ela parte do princípio da autoindependência dos 3 poderes e não da subjugação dela. Então, se nós estivéssemos tendo um determinado poder sendo, de maneira quase que cautelar, subjugada a outra, como tivemos em outros tempos, até agora há pouco, era muito comum isso acontecer, era um sinal de uma democracia bastante falha. Então, a gente pode dizer que estamos caminhando para uma democracia positiva, assim vendo com os olhos da Constituição. Vamos começar com a Constituição de 1824. Então, para a gente entender essa Constituição, quem está fazendo anotações, faz, mas amanhã vocês recebem um material muito completinho sobre tudo isso. Beleza? Um slide e também uma forma de resumo sobre cada uma dessas constituições para vocês darem uma olhada em casa. Mas, com boa atenção nas aulas de hoje, a gente não vai precisar de muito esforço fora aqui para elas, não. Vamos entender um ambiente histórico para a gente enriquecer um pouco a aula também, certo? Então, prestem bem atenção. Galera, a nossa Constituição de 24, ela é uma Constituição do recém-criado Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele surge em 1822. Essa é a data da independência do Brasil, beleza? E em 1822, só para a gente conseguir entender um pouco do cenário, o Brasil ficava independente. Aos olhos da época, muita euforia. Aos olhos de hoje, muita sátira, muita coisa caricata, certo? Nós ficávamos no dia 7 de setembro de 1822, independente
de Portugal. Porém, curiosamente, quem faz a independência é o herdeiro do trono de Portugal, o Dom Pedro I. Então, curioso é o seguinte, estamos nos separando de Portugal, porém, quem está fazendo a separação é o cara que a qualquer momento vai ser o rei de Portugal. Então, isso era uma coisa meio que tenebrosa. Mas tem uma curiosidade, isso fazia parte dos planos da camada elitista brasileira que apoiava o golpe. O que não estava nos planos da população brasileira era o autoritarismo de Dom Pedro I. Na verdade, Dom Pedro I foi interpretado por um bom tempo como um bode expiatório, como um camarada que tinha o sangue azul, era descendente direto do rei de Portugal, então muito se acreditava que o Dom Pedro I seria usado, na verdade, apenas como uma válvula do processo de independência. O que não se esperava era que o Dom Pedro assumisse as rédeas do governo e fosse bastante autoritário. O Brasil fica independente em 22. A curiosidade para você ter uma ideia do centralismo e do autoritarismo de Dom Pedro I, que vai ser uma marca dessa Constituição, de 1822 até 1831, até o momento em que Dom Pedro I estava no Brasil, e até mais 2 anos seguintes, até a morte dele, curiosamente, nós não comemorávamos a independência do Brasil no dia 7 de setembro. A independência do Brasil era comemorada no dia 12 de outubro, que era o dia do aniversário do Dom Pedro I. Daí você vê que existia todo um centralismo e um autoritarismo na figura desse camarada. Na verdade, pessoal, só para a gente entender o cenário político, quando o Brasil fica independente, nós temos no Brasil 2 forças políticas. Nós tínhamos o Partido dos Portugueses e o Partido dos Brasileiros, certo? O Partido dos Portugueses geralmente eram comerciantes, pessoas que estavam muito ligadas a Portugal, certo? Tinham ligações diretas, parte da família vivia em Portugal, certo? Os seus comércios aqui que existiam no Brasil eram uma abrangência do que existia em Portugal. Então, era uma galera que tinha um contato muito grande a Portugal. O Partido dos Brasileiros, geralmente, são proprietários de terra. É aquela galera que vem lá atrás das capitanias hereditárias, certo? Quer dizer, que é um pessoal que já está há um bom tempo fixado no Brasil, genuinamente, são os brasileiros. Então, esses 2 partidos, eles são muito importantes para a independência. O Partido dos Brasileiros tem um pouquinho mais de importância, certo? Eles são mais incisivos na hora da nossa independência. Então, quando nossa independência fica pronta, o Dom Pedro I, em 1823, isso, um ano depois da independência, já que o Dom Pedro enfrentou muitas revoltas internas, então, isso, você deve estar perguntando, revoltas internas? Sim, pessoal, Dom Pedro I enfrentou muitas revoltas internas, certo? Para conseguir fixar, ou, na verdade, em melhores argumentos, para ele conseguir a nossa independência de fato. Ele teve que enfrentar turbulentos movimentos na Bahia, por exemplo. Ou seja, existiam no Brasil muitas figuras que não queriam a nossa independência, principalmente porque acreditavam que isso iria gerar uma decadência econômica. Então, vamos lá. Então, o Dom Pedro I consegue o início de uma aceitação interna e externa. Em 1823, ele decide fazer nossa Constituição. Curiosamente, é interessante lembrar de um detalhe que a gente não pode esquecer. Pessoal, nesse exato momento, toda a América Latina está ficando independente. Quase todos os países já estão entrando em processo de independência. Só que nós somos meio que o zero à esquerda, porque o Brasil é o único país que manteve a unidade territorial. A América Espanhola foi toda dividida em províncias que viraram países, certo? Nós mantemos o sistema monárquico, somos o único, todas as outras viraram repúblicas, bem baseadas no histórico da Revolução Francesa, e muitas delas libertaram os escravos. No Brasil foi bem atípico, a unidade territorial continuou, o Brasil continuou sendo o mesmo em dimensões territoriais. Nós tivemos a monarquia como princípio, iria ser uma monarquia constitucional, para, na verdade, tentar ofuscar o que seria o absolutismo. Não seria interessante fazer uma monarquia sem Constituição, porque no mundo o que está em voga são monarquias constitucionais. Aliás, as monarquias que conseguem sobreviver na Europa só conseguem sobreviver com constituições.
Obviamente, vocês sabem que a Constituição é formada por um parlamento, então isso daria menos poder absolutista ao monarca. Mas o Brasil manteve. A escravidão também continua. Então, preste atenção. Antes de eu falar da Constituição da mandioca, vamos entender o que é a Constituição. Semana passada nós trabalhamos o quê? O que nós chamamos, em geral, de contractualismo. E quando nós estudamos o que é contractualismo, a gente tem que entender, pessoal, um pouco do sentido da Constituição. De maneira sociológica, a Constituição, ela, na verdade, é a soma dos fatores reais de poder que emana a população. Então, na verdade, é como se a Constituição fosse a soma dos interesses de sua sociedade, certo? Do poder que emana sobre elas. Então, na verdade, a princípio, isso é teoria, né? No sentido mais jurídico, certo? A Constituição, ela seria o que nós podemos dizer a validade de todas as leis, compatíveis com a sociedade. Então, é a validação de leis que são compatíveis com a sociedade, ou, na verdade, é a soma de fatores reais da sociedade. Então, na verdade, a gente parece que está vendo que a Constituição, ela tem um princípio bastante social, bastante cívico. Galera, só para a gente não perder o fio da meada, quem acompanhou as últimas aulas. Pessoal, a Constituição é o contrato social na prática. Se você escutou o que era o contrato social segundo as teorias de Hobbes, que era a função do Estado como promover a paz e a ordem, se você lembrou de Locke, que a função do Estado é promover a paz, a segurança, a liberdade e a felicidade dos indivíduos, se você acompanhou Rousseau, onde diz que o Estado tem a obrigação de dar a igualdade à população. Então, pronto, chegou o momento de falar disso no papel. Então, no papel, o nome disso é Constituição. A Constituição é o contrato social entre Estado e entre sociedade. Na teoria, a Constituição são um conjunto de leis promovidas em prol da sociedade que serão executadas pelo Estado. Certo? Então, quando você tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário, são poderes constitucionais institucionalizados justamente com o objetivo. O legislativo, ele é um corpo formado pela sociedade. O legislativo é uma representação da sociedade. Somos nós que escolhemos os vereadores, somos nós que escolhemos os deputados, sejam estaduais, federais e até o Senado, certo? E esse legislativo, ele onera, ele cria, ele gera leis que nos favoreçam. Eles geram leis que nos tragam dignidade, que nos tragam segurança, que nos tragam direito à propriedade, que nos tragam ordem, que nos tragam paz, que nos tragam felicidade. Na verdade, os três contratualistas, eles entram em geral na teoria formal da Constituição. Só que na prática, às vezes, isso, infelizmente, não acontece. Mas, na prática, o legislativo gera as leis que nos fazem o bem. O executivo executa, coloca em prática essas leis. E o judiciário, ele vigia se essas leis estão sendo colocadas em prática. Nossa primeira Constituição foi chamada de Constituição da Mandioca. Mas, cuidado, essas palavrinhas que eu usei aqui são palavras literárias que você encontra em qualquer livro. Mas lembrem-se, a Constituição da Mandioca não foi uma Constituição. Peraí, explica de novo. A Constituição da Mandioca não foi uma Constituição. Ela foi apenas uma constituinte. Ela não passou da fase de constituinte. Constituinte, como você sabe, é o esqueleto, né? É o esboço da Constituição. Mas ela precisa ser promulgada. Ela precisa ser colocado em prática, que a gente vai também entender um pouco isso já, para que vocês entendam um pouco sobre essa questão da Constituição, que é interessante a gente lembrar duas características. Uma Constituição, ela pode ser outorgada, certo? Ou ela pode ser promulgada. Quando ela é, só para você entender, quando você escutar falar que a Constituição de tal país foi promulgada, é porque ela teve a participação popular. A população foi consultada,
É como se as leis estivessem tramitadas entre a população. E quando ela é outorgada, ela é feita sem a participação. 2 exemplos. A nossa Constituição de 24 e a nossa Constituição de 67, certo? E a de 37 também. Nós tivemos de 7, 3 constituições foram outorgadas. Elas não foram promulgadas, elas não foram feitos relacionamento, mesmo que de maneira indireta, com a participação popular. Vamos voltar, rapidinho. Constituinte. A Constituinte foi a de 23. Foi o esboço da Constituição. Só que o problema é que essa Constituinte, ela não agradava Dom Pedro I, porque essa Constituinte foi feita pelo Partido dos Brasileiros. E ela tinha 3 princípios que eram muito problemáticos. O primeiro, nem tanto. O voto era censitário. Nós teríamos, a partir de agora, uma Constituição censitária, onde ela previa a participação política apenas de quem tem renda. Então, a gente estava tirando escravos, camponeses e a população em geral. Eu estava recrutando quase que 3 a 4% da população brasileira para dizer que ela participaria da política. Até aí, tudo bem. O problema é que a Constituição era censitária em alqueires. O que é que isso quer dizer? Alqueires, pessoal, é uma medida agrária. Na verdade, era a medida que dava a dimensão das terras agrárias produtoras de mandioca. Então, as terras que produziam mandioca, geralmente, elas eram distribuídas em alqueires, né? Aqui a gente chama hectares, por exemplo. Então, para participar do cenário político, você teria que ter renda e alqueires. Você teria que ter renda e terra. Então, de imediato, os portugueses de origem já estavam fora, certo, da política nacional. 2. Dom Pedro I ficaria impedido de dissolver o Congresso. Então ele fazia com que Dom Pedro fosse o executivo e o legislativo, e o legislativo teria uma autonomia total em relação a Dom Pedro I. Dom Pedro I não poderia intervir ou mesmo dissolver o Congresso. E o terceiro item, Dom Pedro I ficaria proibido de usar do exército em benefício próprio. Olha como isso é interessante nos dias atuais, pessoal. Pessoal, isso é em 1824. Em 1824, a nossa Constituição, que foi tentada, que foi a de 23, ela já dizia na época que o executivo não teria o direito de fechar o Congresso. E o executivo não teria o direito de usar do exército ao seu bel dispor. Olha só o que estamos vivendo na história, quase 200 anos atrás. Então, ele está dizendo que Dom Pedro nem dissolveu o Congresso, nem Dom Pedro tinha força para usar do exército em benefício próprio. Então, vem aí a famosa violência que nós torcemos que nunca mais ocorra. A famosa Noite da Agonia. A Noite da Agonia foi quando Dom Pedro I vai dissolver o Congresso através do uso da força com o exército. Ou seja, ele faz tudo que a pré-constituinte dizia. Ou seja, ele usa do exército em benefício próprio e dissolve o Congresso. Então, só em 1824, no dia 25 de março, beleza? No dia 25 de março de 1824, é criada a Constituição Moderadora, a primeira Constituição do Brasil. O que é que a gente vai falar em geral dessa Constituição? Pessoal, primeira característica, engraçada, primeiro ato dessa Constituição de 24 é a chamada fidelização militar ao imperador. Então, Dom Pedro I, ele cria uma lei dentro da Constituição, por isso que essa Constituição ela é outorgada, na verdade, ela passa pelo interesse do chefe de Estado e não pelo interesse da população. Então, isso é a diferença. Promulgada, passa pelo interesse direto da população. Então, vamos lá. Essa Constituição que ela vai ser outorgada por Dom Pedro I, ela tem como uma curiosidade, primeiro, a fidelização militar. Ou seja, o exército, ele seria fidedigno ao imperador. Então, isso quer dizer que o imperador poderia usar das forças armadas quando bem entendesse. Né? Então, isso já tira um pouco essa noção de monarquia constitucional. Parece que ela já tem, no seu início, uma pitada de absolutismo, pois o exército tinha, pois o imperador ele tem um monopólio da força. Na religião, uma curiosidade, é criado um sistema de padroado, certo? É criado um sistema de padroado. Essa nossa Constituição, ela era muito engraçada por um sentido. Vocês devem lembrar, curiosamente vocês devem lembrar, que Napoleão invadiu Portugal.
e invadiu a Espanha. E vocês talvez lembrem que a invasão que ocorreu em Portugal, que fez com que a família real viesse embora para o Brasil, foi uma invasão franco-espanhola. Ou seja, franceses e espanhóis dominaram por vários anos Portugal. E, curiosamente, nossa Constituição, nossa primeira, é pautada na Revolução Francesa e na Espanha. Curiosamente, ela tem uma relação direta com a Constituição Francesa e com a atual Constituição Espanhola, que são constituições bem diferentes. A Constituição Francesa é uma Constituição liberal. A Constituição Espanhola era uma Constituição muito presa a princípios monárquicos. E Dom Pedro tenta mesclar essas duas. Sistema de padroado. O que seria o sistema de padroado? Presta bem atenção com a informação mais importante do que aparenta ser. Ficava decidido que no Brasil, a partir de agora, a religião católica era a única religião em termos públicos. Ou seja, só a Igreja Católica ela poderia exercer manifestações públicas. Nenhuma outra religião poderia exercer manifestações públicas. Isso é interessante. E o sistema de padroado é quase uma ortodoxia, porque o chefe da Igreja Católica no Brasil, a partir de agora, é Dom Pedro I. O imperador seria o chefe da Igreja Católica, sendo a única manifestação pública possível em termos de religiosidade, sob pena de prisão, certo? Principalmente qualquer outra estigma religioso, seja protestante ou seja derivado do candomblé. Tem duas informações importantes dessa lei de padroado. A primeira, que é bem importante sobre ela, é o fato, pessoal, da gente ter, por exemplo, historicamente, o Brasil hoje é o maior país católico do mundo. A América Latina, por exemplo, é o único continente ainda católico, em sua maioria. E isso, pessoal, graças à política exploratória e algumas políticas no Brasil, é o caso imperiais. Então, um exemplo, se nossa colonização historicamente já foi feita por jesuítas, e agora com a obrigação impostulada por Dom Pedro I, mostra que, na verdade, o catolicismo no Brasil, infelizmente, não tem uma história tão plena, nem uma história tão bela. É interessante lembrar que o catolicismo nos foi imposto e, na verdade, não introduzido de maneira beneficente. Lembrem-se que muitos índios morreram quando não conseguiram ser catequizados. Lembrem-se que muitos escravos africanos sofreram por não terem almas salvas, segundo a Igreja Católica. E muitos foram perseguidos no Império porque queriam ter outras rendições religiosas. Apenas uma curiosidade, é aí que surge a Umbanda, pessoal. A Umbanda, muito forte na Bahia, no Rio de Janeiro. O curioso, pessoal, é que a Umbanda é uma mistura de religião africana e católica. Como os negros não podiam fazer em público suas celebrações ligadas ao candomblé, voodoo, o que é que eles vão fazer? Eles vão ser uma coisa bem inteligente. Eles criam uma nova religião, onde eles pegam as entidades africanas e vinculam as entidades católicas. Era uma forma de camuflar a sua religião em público. Então, o Shogun, que é o deus da guerra, vai ser o São Jorge, não é? Iemanjá, Nossa Senhora Aparecida, e assim subsequentemente. Vamos para o próximo. O próximo, como vocês sabem, continuamos tendo uma política censitária. O censitarismo é colocado em prática, não é? Ou seja, só participa dos pleitos eleitorais, tanto votando como sendo candidato, quem tem, na verdade, renda. Segundo, a gente já falou da fidelidade militar, e agora vamos falar dele, o poder moderador. Pessoal, o poder moderador também chamado inimputável. O poder moderador inimputável, aquele poder onde ele chegava, ele não poderia ser coagido por outro poder, ele não poderia ser julgado por outro poder e muito menos condenado por outro poder. Por isso que a gente chama de poder inimputável. Não tinha como a gente fazer uma punição direta ao poder moderador que era do próprio. Então, curiosamente, nossa Constituição caricatamente tinha 4 poderes. Tinha um poder legislativo, que era um congresso totalmente submisso às questões de Dom Pedro I. Um judiciário, que também estava vinculado a Dom Pedro I. Um executivo, que era ele, e um moderador, que era justamente ele, quando precisava intervir no legislativo e no
e no judiciário. Então é interessante. Na prática, na teoria, nós temos 3 poderes independentes: legislativo, eleitos pelo povo; judiciário, que olha se tudo está sendo correto plenamente bem; e o executivo, Dom Pedro, que coloca em prática. Mas só que Dom Pedro criou um 4º poder. Se alguma coisa dá errada, esse 4º poder pode agir sobre todas as outras esferas. Isso era o poder moderador. Para muitos críticos, cientistas políticos, eles acreditam que nós tivemos um remake do poder moderador no governo do Médici, certo? Que foi o presidente que mais se utilizou do AI-5. Inclusive, só uma curiosidade para vocês que estão na área de direito ou por aí, a maior autoridade brasileira do direito constitucional é Paulo Bonavides, que, inclusive, curiosamente, é um paraibano da cidade de Patos, na Paraíba, né? Já é um senhor de uma idade bem avançada, é a maior tutela histórica da questão. E ele disse que nós tivemos meio que um remake do poder moderador, justamente quando temos o governo do AI-5, do presidente Médici, ali de 69 até 74. Vamos falar um pouquinho mais agora, só para falar um pouquinho desses 65 anos. Uma curiosidade é que o Senado era escolhido pelo imperador, certo? Esse Senado era escolhido pelo imperador e ele era vitalício. Isso é uma curiosidade também, certo? Nossos senadores eram vitalícios, pessoal, no período. Essa Constituição ela dura 65 anos. E a gente faz a pergunta, professor Expedito, e nesses 65 anos a gente teve... O que foi que aconteceu nela? Ela foi burlada? Ela foi acometida de alguma coisa? Tem algumas características, sim. Nós temos 3 passagens que vocês não podem esquecer. Vou dar as datas, mas não é tão interessante lembrar aqui não, já que vocês vão ter no material. Mas para quem vem estudando, são 2 no período regencial e 1 no segundo reinado. No período regencial, nós vamos ter 2 leis bem interessantes. Pessoal, no nosso país, nós não tínhamos nesse momento estados. Lembre-se que quando você falar o nome capitania, geralmente gera um vínculo de ideia de uma coisa privada. É uma propriedade praticamente privada, uma capitania. Quando a gente fala de província, a gente está falando de uma região que está ligada a um centro maior, ao império, né? Está subjugada, é dependente. E quando eu falo de Estado, eu falo de autonomia. Então, no nosso império, nós não tínhamos estados, nós temos províncias. Províncias delega o sentimento de dependência, de subjugação, de hierarquia no posto menor. Então, lembra só, em 34, 10 anos depois da Constituição, nós estávamos sem rei. Quando Dom Pedro I vai embora do Brasil, de 31 a 40, é um período chamado de período regencial, que é um período em que regentes vão assumir enquanto Dom Pedro atinge sua maioridade. A curiosidade é que durante o período regencial, nós vamos ter um ato adicional, certo? Esse ato adicional ocorre em 1834, não esqueçam, porque para muitos foi o primeiro momento histórico que nós tivemos um gostinho de república. Deixa eu te explicar por quê. Porque é o seguinte, no período regencial, todos os regentes que assumiram, eles temiam muito as revoluções dentro das províncias. Então, muitos tentaram algumas medidas para evitar. E claro que não conseguiram, né? É nesse período que a gente vai ter farroupilha, malês, balaiada. Em 34 é criado um ato adicional que dá mais liberdade às províncias. As províncias tiveram o ato adicional seria o que nós temos hoje como medida provisória, né? Não existia. Então nós temos um ato adicional à Constituição que dá liberdade às províncias de arrecadação de impostos, de escolher seus próprios políticos. Isso acabou não dando muito certo para o Império, para a regência, na verdade, porque as províncias acabaram ganhando mais força para se rebelar com isso. Na mesma regência, em 37, 3 anos depois, a gente vai ter pela segunda vez um adentro na nossa Constituição, que é o ato interpretativo, que é o ato que anula a nossa Constituição. Isso é muito comum, não é? A gente lança uma PEC e essa PEC é cassada por uma nova PEC, né? Que é na moda dos dias atuais. Então, o ato adicional dá liberdade às províncias e o ato interpretativo retira
esse direito das províncias. Mas a informação mais importante é no período do segundo reinado. No segundo reinado, essa Constituição ela vai ser novamente adulterada, dessa vez mais categoricamente, pessoal. É porque, como vocês sabem, o período regencial foi um período muito turbulento. E no final do período regencial, houve a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Porque quando Dom Pedro vai embora do Brasil, Dom Pedro II só tem apenas 5 anos incompletos. Então a ideia era fazer com que Dom Pedro II antecipasse sua maioridade, assumisse o trono para tentar acalmar essas tensões internas. Realmente acontece, porém a gente ainda vai ter algumas revoltas, as eleições do cacete, nós vamos ter revoltas do Partido Liberal, vamos ter a praieira ainda. Então, há um consenso, não é? Há um consenso. O Partido Liberal e o Partido Conservador, que eram agora os dois partidos que existiam, certo? A diferença de liberal e para conservador está entre a autonomia e não das províncias, conservador sem autonomia, liberal com autonomia. Mas isso vai acabar agora. No final da década de 40, fica decidida a criação do parlamentarismo. Então, nossa Constituição é bastante adulterada, certo? O modelo nosso, monárquico constitucional, ele muda para monarco parlamentarista, certo? A partir de agora, o governo brasileiro seria feito pelo Congresso, certo? Então, tentando imitar a teoria inglesa, onde o rei reina e o Congresso e o parlamento governa, era assim que Dom Pedro fazia. Na verdade, pessoal, calma aí. Geralmente isso não aparece como mudança constitucional porque ela nunca entrou em prática, certo? O parlamentarismo ficou no papel. A ideia do parlamentarismo era ofuscar a presença cotidiana de Dom Pedro II ainda com 18, 19, 20 anos de idade. Fazer com que o governo fosse promovido pelo parlamento, na teoria, para que a população sempre atribuísse os atos governamentais ao parlamento, protegendo a imagem de Dom Pedro II. Mas isso nunca virou prática, muito pelo contrário. Os partidos chamados de liberal e conservador acabaram se misturando dentro do parlamento e a gente não mais conseguiu detectar ideologias políticas. Para o Paulo Bonavides, no seu dos argumentos, e para o Miguel Real, e também outro jurista que trabalha muito com constituições, eles acreditam que o senso ideológico do Brasil, ele faliu antes da hora. Ele faliu justamente no período do nosso parlamentarismo, quando conservadores e liberais trocavam de partidos constantemente de acordo com as vantagens para ser eleitos. Daí surgiu o nome de farinha no mesmo saco, certo? Os nossos parlamentares não foram. Inclusive, o nosso parlamentarismo em termos mundiais virava piada. O parlamentarismo brasileiro, diferente do inglês, onde o rei reina e não governa, no Brasil o rei reina, ri e rói. Ele reina o Brasil, ele ri do parlamento, ele rói o povo, certo? O segundo reinado vai chegar à sua morte, como diria vários historiadores, Gilberto Coutrinho, por exemplo, que também é advogado, então sempre é bom ver a visão dele sobre constituições, onde ele diz que o segundo reinado morreu de velhice. Vários acontecimentos levaram à decadência do segundo reinado. E em 1889 é proclamada a República Brasileira, certo? Uma república proclamada na teoria por Deodoro Floriano Peixoto e Benjamin Constant, uma proclamação de república bastante positivista, já que era o modelo ideológico que se existia na Europa na época. Então nós vamos ter uma Constituição em 1821. Nossa república começa em 89 e 2 anos depois, certo? Fica pronta a nossa primeira Constituição republicana. Uma Constituição que tem algumas curiosidades. Para quem está estudando sociologia, é uma Constituição positivista. Então, cuidado, que dependendo do autor que você encontre na prova do Enem ou em algum vestibular em especial, não é coisa de outro mundo se você encontrar a palavra Constituição positivista. É a Constituição de 91, feita por militares encabeçando. É uma Constituição, certo, promulgada, ela não vai ser outorgada, então ela vai ter um pouco da participação popular, mas ela é curiosa. A gente tem que entender que população participa. A gente tem que ter um cuidado quando a gente diz, olha, essa Constituição e essas leis tiveram diretamente a participação popular, mas de que população?
certo? Uma vez eu escutei uma reportagem, né, que um camarada dizia o seguinte, inclusive o Reale Júnior, que estava nesse debate, o camarada disse, olha, o atual presidente da República, né, ele era candidato na época, e ele tem o apoio de 60% dos universitários do Brasil, certo? E o Real Júnior deu uma risadinha e cai para a gente e fica a pergunta para ele, mas quem são esses 60% de universitários, né? Quem são esses 60%? Lembre-se que tem muito camarada que está matriculado na sua universidade, é considerado universitário porque ele está matriculado. Então a gente tem que ter um cuidado para a gente saber que universitário é esse. Que pessoas de terceira formação são essas que apoiam? A gente tem que ter muito cuidado quando se fala em apoio popular. Porque a gente tem que ver qual é a população que está apoiando qual evento, qual estrutura. Então, é uma Constituição que é promulgada, mas com uma participação de meia dúzia da população brasileira, pois a grande maioria estava de fora. Vamos falar um pouquinho dela. Vamos falar primeiro da nossa bandeira. A nossa bandeira institucionalizada era uma bandeira muito similar à bandeira, pessoal, dos Estados Unidos da América. Inclusive, não sei se vocês sabiam, mas nossa Constituição é chamada de Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Curiosamente, nosso nome oficial é Estados Unidos do Brasil até, curiosamente, o ano de 67. É na Constituição Militar de 67 que nós viramos República do Brasil. Em 88, República Federativa do Brasil. Mas nós éramos Estados Unidos do Brasil. Lembrando a vocês que nossa Constituição ela foi pautada em 3 países. Argentina, Suíça, mas principalmente os Estados Unidos. Pessoal, a Constituição dos Estados Unidos completava 100 anos, praticamente, e nós fazemos meio que um remake. Então, é bom lembrar, a primeira proposição da gente, que segue os Estados Unidos, é o federalismo, certo? Federalismo. A segunda opção que a gente pega da Argentina é a descentralização política, ou seja, tirar o poder das mãos de um império, de um centralismo maior, era a ideia da época. E o terceiro item que a gente pega da Suíça era interdependência dos estados. Então, cada estado teria seus próprios estatutos, contanto que estivessem sempre presos, né? Contanto que estivessem sempre presos o federal, certo? A entidade federal, que seria o Rio de Janeiro, nesse momento, que era a capital do Brasil. Lembrando a vocês uma nova curiosidade. Pessoal, essa Constituição ela é feita em 1º de março. Nossas Constituições sempre ficaram por ali, por março e fevereiro. 1º de março segue nossa Constituição, certo? Mas ela só seria promulgada futuramente, né? Na verdade, essa Constituição, desculpa, ela vem 24 de fevereiro. 24 de fevereiro, ficava decidido, isso vai demorar muito no Brasil. Essa Constituição, ela é bem longa, muitas derivam dela, certo? Então, essa Constituição de 91, ela define que as eleições seriam dia 1º de março e a posse dia 15 de novembro do último ano de governo de cada presidente que viria a calhar. O mais interessante é 2 coisas. Primeiro, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Mas olha só, nesse exato momento, né, muita gente pensa que é de Juscelino Kubitschek, tenham cuidado. Que olha só, o poder constitucional define que um determinado território no Planalto Central, certo? Um território de cerca de 14.400 quilômetros quadrados seria destinado à construção da nossa capital. Então, a nossa capital ela foi designada, a construção dela, em 1891, certo? Que nossa capital iria para um ponto central do território brasileiro, ia ser no Planalto Central. Só que essa construção só começa no governo Kubitschek, né? Lá em 1958, né? Demora praticamente quase 70 anos para começar. Mas, 60 e tantos anos. Mas vamos lá para essa Constituição. O que é que a gente faz lá? Nessa Constituição, os senadores deixam de ser vitalícios e nós permanecemos uma república bicameral. O que significa uma república bicameral? A república bicameral, pessoal,
Só outra coisa, é proibida a reeleição, certo? Não existe reeleição direta, ou seja, você não pode se reeleger no mesmo prazo. Você poderia vir a ser novamente presidente anos depois, mas repetitivamente seria proibida. Só o Rio Grande do Sul que aceitava a reeleição direta. Lembrando que cada estado, no modelo federalista, na teoria, é estado que tem alta independência em relação às leis, contanto que essas leis não danifiquem o processo da união, como a gente chama. Lembrando a vocês uma outra característica, bicameral, que vai ser uma característica até os dias de hoje. Essa Constituição de 91, ela é a Constituição que ela tem suas características, elas participam de todas as outras. Até os dias de hoje nós ainda temos características dela. Por exemplo, o sistema bicameral foi criado por ela. O que é o sistema bicameral? Ou seja, nós temos duas câmaras, nós temos o Congresso Nacional e nós temos o Senado, né? O Senado. Então, nós temos o Senado e o Congresso. Então, como é que funciona o sistema bicameral desenvolvido pela Constituição Federalista de 91? A partir dessa Constituição, eu estou esclarecendo muito porque ela é rígida até os dias atuais. Olha só, o Congresso Nacional, que são os deputados federais. Qual é a função do Congresso Nacional? A função, pessoal, do Congresso Nacional é o seguinte: o congressista, que é o deputado federal, ele tem o papel de defender os interesses da população de seus estados. Então, na verdade, os deputados federais, eles dependem da população do estado que o elegeu. Já o senador, é interessante, a gente elege o senador, mas tenha cuidado, que a função do senador é defender os interesses do estado como um todo, do estado da Paraíba. Então, numa linguagem do estado de São Paulo, do estado de Alagoas, do estado de Pernambuco. Então, numa linguagem mais um pouco ampla, a gente faz mais ou menos o seguinte. É como se o seguinte, agora vocês vão entender. Quando a gente manda uma lei para o Congresso, você presta atenção que ela vai para o Congresso, vai para o Senado e volta para o Congresso. Quando ela vem do Senado, ela vai para o Congresso e volta para o Senado. Por que essa sabatina? É justamente o seguinte, porque, olha só, os congressistas, eles criam leis que favoreçam a população. E os senadores avaliam se essa lei é danosa para o Estado ou não. Eu posso estar criando uma lei agora que favoreça toda a população do Estado em que eu vivo, mas essa mesma lei pode estar me prejudicando o Estado como um todo. Eu posso estar quebrando meu Estado fazendo essa lei. Então, a função do senador é essa, defender os interesses do Estado como um todo. Quando a lei é contrária, é a mesma coisa. O Senado manda uma lei, certo? Após o senador mandar essa lei, o Congresso avalia se essa lei prejudicará ou não o povo. Porque pode ser uma lei tributária, por exemplo, que seja muito boa para o Estado, mas seja horrível para a população. Então, essa é a função que daria realmente, na teoria, uma ordem bem democrática no nosso projeto político. Além disso, tem outra informação muito, além da questão do voto bicameral, da divisão bicameral, o voto aberto. Pessoal, curiosamente, o voto, na verdade, era conhecido como voto descoberto. Era assim que se chamava. O voto será, a partir de hoje, descoberto. Isso significa o quê? Nós apresentamos em quem votamos. Ou seja, em outras palavras, o voto é aberto, você diz em quem vota. Isso futuramente, infelizmente, daria muita força à política dos coronéis, nós chamamos de voto do cabresto, curral eleitoral, política dos governadores e etc. Certo? Então, o voto era aberto nesse momento. Outro detalhe, geralmente, lembrando a vocês que os governantes dos estados seriam chamados de municípios. A palavra estado, você já agora está se comprometendo a entender que as províncias deixam de existir e agora vigoram os estados. Lembrando que a palavra estado significa uma maior autonomia. Essa Constituição, ela tem um ponto fatídico que a gente tem que falar, que é a exclusão dos analfabetos, pessoal. Fica decidido pelo governo que os analfabetos seriam exclusos do processo eleitoral. Galera, na verdade, para um bom entendedor, na verdade seria uma forma cautelosa de excluir as populações periféricas, e eu digo principalmente as populações que vieram da classe escrava.
certo? Porque a alfabetização era muito custosa naquele período histórico. Então, falar em alfabetização, estamos falando em classes elitistas, estamos falando do mínimo da população. Então, foi uma peneira bastante amarga para a grande maioria da população brasileira. Porque quando você tira o poder de voto de uma população ou de um determinado grupo dentro de um projeto democrático e político, você está castrando benfeitorias para essa classe, certo? Quando você praticamente se extingue de votar, você não vai ter candidatos que o representem. Imagine, se todos os escravos não podem votar, isso quer dizer que nenhum escravo conseguiu eleger um representante da questão escravocrata. Ou da questão pós-escravocrata, já que os escravos estão livres. Então, na verdade, quando você é exposto à não aceitação do seu voto, você, na verdade, como classe social, você não vai ter avanços. E foi isso que aconteceu na categoria negra. A gente já viu em Gilberto Freire e Florestan Fernandes. Esse abuso de exclusão que os negros tiveram por um bom tempo das estruturas políticas brasileiras fizeram com que eles chegassem muito atrasados na partilha. Né? Os negros vão ter praticamente participação a partir da Constituição de 88. É onde firmemente a camada de negros consegue participar do pleito eleitoral. Imaginem, são 100 anos, exatamente 100 anos. A Constituição de 88 é o centenário da abolição da escravatura. E só nela, de forma generalizada, os negros conseguem o acesso à cidadania. Então, isso é muito pouco. Quando a gente, às vezes, chega em um determinado momento e diz, porque se eu chamar ele de negro, se eu chamar ele de negrão, ou então até se eu fizer uma coisa mais agressiva, comparando a animal e tudo mais, eu vou ser preso. E se faz isso com branco, a gente não vai ser. Pessoal, não esqueça. Toda constituição de uma nação, ela faz parte da memória dessa nação. Então ela faz parte do histórico. São palavras de um dos maiores constitucionalistas também que nós tivemos, o Florestan Fernandes, deputado constitucionalista de 88, certo? Então a gente não pode esquecer que toda Constituição, ela possui uma memória e ela salda dívidas dessa memória. É o que acontece na nossa Constituição de hoje. Mas nós temos uma Constituição aí, a de 91. Outra curiosidade que eu queria lembrar a vocês são duas. Mulher e criança. Quando eu falo dos negros e analfabetos, eu não só estou falando deles como exclusos, mas a mulher, a criança e o índio, eles também são bastante agredidos nessa Constituição. Inclusive, nessas Constituições, eles são, certo, considerados incapazes. Olha a curiosidade. O índio, a criança e a mulher, eles estão no mesmo grupo sendo considerados incapazes. São pessoas que são incapazes de exercer sua cidadania. Ou seja, são pessoas que precisam que outras, certo? Que outras se responsabilizem por elas. É praticamente terrível, né, a gente ter isso. Então, praticamente é uma Constituição bastante excludente. Em termos jurídicos, ela dá base para todas as outras que vêm por aí, até porque a Constituição americana, ela segue de um exemplo, ela é bem sintética, servindo de exemplo a várias outras. Mas já no caso, essa Constituição, ela é bastante excludente. E, por fim, o mais interessante, a separação entre Estado e Igreja. É nessa Constituição, seguindo aos moldes da antiga Revolução Francesa, que Estado, certo, e principalmente Igreja, agora não fazem parte do mesmo corpo. O Brasil passava a ser um Estado laico. É colocado em prática o laicismo, que se estende da política à educação. Beleza? Mas, infelizmente, tem um escorregão. A Constituição acaba com o lamento, dizendo que a Constituição acaba de ser promovida em nome de Deus, certo? Então, em outras características, está aí. Constituição de 21, uma Constituição bastante folclórica, principalmente por ser a primeira Constituição da gente, mas também que deixa bastante a desejar no que se diz aos aspectos de exclusão. Próxima Constituição, né? Vamos terminar pelo menos essa aqui, mas dá para acho que essa é a outra. É a Constituição de 34, é uma Constituição de Getúlio Vargas. Então, depois de 33 anos, uma Constituição que favoreceu muito a República Velha,
A política dos coronéis era bastante favorecida pelos votos abertos, pela própria estrutura política que foi coagida na Constituição de 91, ela se quebra e ela é extinta em 30. É curioso, na verdade. Na verdade, essa Constituição, ela acaba, certo, em 1930. Em 1930, certo, quando o Getúlio Vargas ele chega ao poder, ele vai extinguir essa Constituição. A Constituição já durava 39 anos aí, mais ou menos. Essa Constituição ela vai ser extinta, e essa mesma Constituição que ela vai ser extinta, ela vai ser refeita em 34. Seria uma Constituição conhecida como bem moderna. Essa Constituição de 34, ela tem uma coisa curiosa. Ela tem uma coisa curiosa que não agradou ao presidente da República, viu? É interessante lembrar. Ele foi quem tutelou boa parte dessa Constituição, mas ela não é outorgada. Ela consegue ser uma Constituição ainda, certo? Uma Constituição promulgada. E não vai agradar muito Vargas em um tipinho que eu vou falar para você agora. É porque essa Constituição ela é interessante, porque ela mescla características da Itália fascista de Mussolini. Ela tem muitas características da Itália fascista, mas também da Espanha. Então, olha como é curioso. Espanha e Itália, elas dão suporte à nossa nova Constituição. Por que isso é caricato? Pessoal, porque a Itália está vivendo um sistema fascista. E a Espanha, por sua vez, acabou de acabar com a monarquia, instaurando um modelo democrático republicano. Então, na verdade, essa Constituição de 34, por esses especialistas, ela é engraçada, porque ora ela é rígida, ora ela é aberta. E isso desagradava o Vargas. Esse duplo viés, segundo Vargas, fazia com que a Constituição, ora estivesse bastante liberal, ora estivesse bastante conservadora. E isso, para ele, não dava bons ares. Quebrava um pouco da harmonia política que ele queria. Claro que o Vargas preferia ela mais conservadora, mas a gente vai falar um pouco dela agora. Essa Constituição é a mais curta, ela dura só 3 anos. Ela vai ganhar um apelido de Constituição Trabalhista, porque o Getúlio Vargas ele vai colocar nela as questões das leis trabalhistas. Lembre-se que a primeira industrialização própria do Brasil, ela se inicia na década de 30. Quem faz terceiro ano aí deve já ter estudado, deve lembrar que a década de 30 são anos de urbanização e industrialização. É a proposta política de Vargas. A carta na manga que Vargas tem é a proposta urbana e a proposta industrial. Por quê? Porque essas duas propostas, elas significam um esvaziamento do campo, né? Que era o grande sonho do Getúlio Vargas, era promover um esvaziamento do campo, danificando a mão de obra e o enriquecimento dos coronéis, que eram seus inimigos políticos. Então, lembrando disso também, é uma Constituição bastante rígida para as políticas dos governadores. É uma Constituição bastante rígida para o antigo sistema dos coronéis, certo? É uma Constituição bastante urbana, certo? E bastante nova em relação a isso. Daí foi a necessidade de se pegar boa parte da Constituição espanhola, que era uma Constituição progressiva. Então, tá aí. Para você ter uma ideia, a gente vai ter como características, só para você ter uma ideia, o lema dessa Constituição era unidade, liberdade, justiça e bem-estar social. Né? Lembrem-se que tem uma dosezinha do presidente Roosevelt dos Estados Unidos aí. Nós vivíamos o welfare state, a política do estado do bem-estar social nos Estados Unidos. Então, daí vem a ligação da ideia de Vargas. Unidade, liberdade, justiça e bem-estar. Era uma junção de coisas que essa nova Constituição trazia. E os direitos trabalhistas é um grande presente efervescente da popularidade de Vargas. Como a população está migrando aos longos passos para as cidades, os direitos e as leis trabalhistas fazem disso uma veemência bastante forte na política varguista. Além dessa relação da política, a gente vai ter também as leis trabalhistas e as nacionalizações das terras, as chamadas leis de subsolo. Getúlio Vargas vai fundamentar leis onde o subsolo seria agora
da União seria do Estado brasileiro. Não só o subsolo, mas todas as terras que forem fontes naturais de energia e de minérios, elas serão estatizadas. Getúlio Vargas, ele lança uma política de reconstituição da lei de terras lá de 1850, do Dom Pedro II, onde ele vendeu as terras aos grandes proprietários de terra. Vargas acredita que a União precisa de suas próprias terras, o Estado precisa de força. Então, Getúlio Vargas nacionaliza boa parte das terras do Brasil. Isso, obviamente, danifica plenamente os coronéis, porque essas leis trabalhistas trazem a população do campo para as cidades, né, furando a mão de obra deles. E agora, com essa lei de nacionalização de terras, perder terra é perder riqueza, certo? No vocabulário econômico brasileiro. Então, está aí. E o novo Código Eleitoral. O novo Código Eleitoral, sem dúvida nenhuma, vai ser justamente o grande, certo, episódio do Vargas nessa Constituição. Um novo Código Eleitoral, onde o voto permanece aberto, os analfabetos continuam exclusos, militares praças também são exclusos da votação, mas aí vem duas características que são muito renovadoras e esteticamente são muito progressistas. Uma, o voto passa a ser fechado, o voto agora seria um voto secreto, isso chamaria muito a atenção, porque a essência da política do voto do cabresto entra em decadência e, além, certo, da questão do voto do cabresto, nós temos o voto da mulher, o voto feminino. A partir de agora, nós vamos ter as mulheres podendo votar, inclusive mulheres se candidatando à política brasileira. Isso é considerado um dos maiores avanços na América, não é só na América Latina, é na América, o voto feminino no Brasil, nessa Constituição de 34. Inclusive, para muitos estudiosos, acreditam que ele é mais forte. Esse voto secreto e feminino, ele chega até a ser um pouco mais forte, pessoal, do que o próprio, certo? As próprias leis trabalhistas, certo? Inclusive, é nessa Constituição que ela vai dar ênfase aí ao que viria a acontecer como a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, certo? A Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, elas praticamente são engatinhadas nesse exato momento e nessa Constituição, certo? Também existiriam os deputados classistas. Olha aí como é curioso. Curiosamente, nós tínhamos políticos, deputados que eram eleitos e escolhidos por sindicatos. Isso é uma curiosidade, chamados deputados classistas. Ou seja, algumas classes teriam deputados escolhidos para defender sua classe, como os sindicatos, por exemplo. Essa Constituição é muito rápida. Essa Constituição ela vai acabar se acabando muito rápido, ela só dura 3 anos. No Brasil, nós vamos ter uma queda de braço muito grande, porque o novo Código Eleitoral pregava a abertura partidária. Então, no Brasil, surgem 2 partidos políticos que vão bipolarizar a política nacional, que é o aliancismo, certo? Que é um partido de linha comunista, e o integralismo, que é um partido de linha fascista. Esses partidos vão se opor constantemente, né? Vão se gladiar literalmente no poder, e a curiosidade entre eles aí vai ser que o Vargas prefere o lado fascista. E em 1937, nós vamos ter a famosa, certo? Exatamente, a famosa Constituição, certo? Chamada de Polaca, uma Constituição fascista, onde o Getúlio Vargas ele vai acabar, pessoal, lançando uma Constituição nas características da Polônia fascista, certo? No governo de Józef Piłsudski, né? Józef Piłsudski, que era um líder político que promove uma reforma na Constituição polonesa, deixando de maneira fascista. Então, direitos políticos são cassados, o Getúlio Vargas vai, de maneira contraditória, participar de uma guerra mundial, mas o mais curioso é uma política fascista e totalitária, apesar de um Brasil com relações americanas. Isso é bem utópico. Nós temos uma Constituição fascista, nós temos um modelo fascista de governo, mas apoiamos o Estado liberal norte-americano. Beleza?
isso fica para amanhã. Então, nós paramos na metade, paramos na Constituição de 1937 na polaca, certo? E amanhã nós vamos encerrar a polaca e mais à frente nós vamos trabalhar as ideias da Revolução Populista, né, que vai dar a Constituição de 46, posteriormente a Constituição Militar e vamos finalizar com a Constituição dos dias atuais. Beleza, galera? Então, fica aí para vocês. Um abraço, certo? Conto com vocês para as próximas aulas. Vá lá, vocês compartilhem quando tiver lá no YouTube, no canal História Aplicada Online. Beleza, galera?